Meet, né? Treinamento e reforço. E confesso a vocês que eu estou absolutamente perturbado com o Meet. Eu não consigo ficar mais que muito tempo no Meet, não. Eu acho que é uma espécie de fadiga de Zoom. Já relataram em alguns congressos aí que é uma doença real, né? Doença da nossa cabeça, mas é real. Assim, eu tento evitar ao máximo os Zooms, mas é impossível no momento que a gente está ainda, né? Você só tem previsão das aulas presenciais? Cara, eu acredito que 2021.2, se não for presencial, vai ser no mínimo híbrido. No mínimo, né? Eu acredito que já vai ser presencial, mas depende de outros fatores, né? O principal fator é comportamento social nosso, né? Nosso, quando eu falo, é da sociedade inteira e a sociedade do mundo inteiro, né? Porque a gente tem que controlar a pandemia, né? Se a pandemia não for controlada, vai continuar nessa celeuma, né? Esse caminho meio que sem volta, nessa espiral. Então, assim, importante falar isso, né? Então, quando tiverem a oportunidade de se vacinar, se vacinem. Quem já tomou a primeira dose, quando vier a segunda, tome a segunda dose. Não venha com conversa mole. Não vai acreditar em besteira. Se você acha que vão implantar um chip em você, tenha certeza que já está implantado, só que não está em você. Está aqui. Então, tudo que você faz está aqui, não está no seu corpo. Então, se você tem preocupação em preocupações com o seu, como é que diz? Sua privacidade, então eu recomendo que você tome vacina e deixe de usar celular, que aí você vai estar bem tranquilo, sua privacidade vai estar completamente preservada. Mas se você tomar a vacina e usar o celular, você vai estar chipado, tá? Então, onde você tiver, tem algum chinês, um americano e um russo vendo o que você está fazendo. Inclusive o que você está gravando. Tá? Eles estão ouvindo agora a nossa aula em algum momento, em algum canto. Se ele tiver interesse, vou pegar alguma das informações nossas aqui para fazer o que quiser. Então, é uma piada, mas é real, tá? Uma piada bem real. Então, assim, boa tarde a todos novamente, né? Eu fiz esse prólogo aí até para me achar. Então, assim, nós estamos juntos aqui no Disciplinar Mecânica das Estruturas 2, nesse semestre. Então, vocês, obviamente, fizeram Mecânica das Estruturas 1. Eu percebo que tem alguns alunos que eu não conheço, então acredito que vêm de outros campos, ou podem ter feito há mais tempo e estão voltando agora. Eu não vou cobrar que ninguém se apresente, mas, à medida do possível, vocês podem ir conversando comigo no grupo ou no particular do WhatsApp, falarem alguma coisa, e podem ficar à vontade. E quem quiser se apresentar também é só levantar a mão, ou caso, e falar, tá? Aqui também não tem restrição, não. E sobre isso, eu peço que fiquem bem à vontade ao longo da disciplina. Qualquer que seja o momento que vocês precisarem falar e quiserem entrar no assunto, comentar, podem ficar à vontade, tá? Então, hoje eu não tenho mais as reações de vocês, à exceção do Thales. Então, eu não sei como vocês estão se comportando, o que vocês estão fazendo. Então, assim, o feedback de vocês, o máximo que vocês puderem dar, eu agradeço, tá? Tem o Ramon aí, que eu conheço ele pela voz. Se o Ramon passar na minha frente e falar, eu vou reconhecer. Eu não conheço o rosto dele, mas se ele passar na minha frente e falar, eu sei quem ele é. Como tem a Laura, tem o Ítalo, né? O Ítalo eu conheço porque ele teve aula presencial comigo, tá? E o Thales também teve um dia de aula comigo. Outro Thales, não o Thales Rodrigo, Thales José. Então, assim, muitos de vocês eu só conheço pelo áudio, e muitos não conheço nem pelo áudio, né? Conheço pelas escritas, pelos textos que vocês escreveram nas resenhas do semestre passado, ou pelas provas, né, que foram feitas. Então, mas a gente se conhecer mesmo, infelizmente, ainda não aconteceu, a maior parte de vocês. Eu espero que a gente tenha, como o Thales Rodrigo perguntou, né, seja, quando vai ser o retorno presencial, eu espero que a gente tenha a oportunidade de ter algo presencial juntos. Como vocês, a maioria de vocês ainda vai ter pelo menos 1 ano e meio de curso, né, ou 1 ano, aqueles que forem mais rapidinho, né, terminar em concreto 2. Então, até lá pode ser que vocês possam fazer uma disciplina optativa comigo, para a gente ter uma oportunidade de se ver pessoalmente em sala de aula, né, ou nos corredores. Certeza, concreto protendido, se ofertar, vamos estar lá. Eu não pretendido quem vai ofertar, provavelmente é o professor João Paulo, tá? Eu devo ofertar o Pontes ou alguma disciplina de tópicos especiais em estruturas, tá? Aí vai ser comigo.
lá na 2020.22.1, provavelmente, ou 22.2. Vocês ainda vão estar por aqui em algum momento. Então, assim, o que a gente tem hoje é isso, né? A gente está num regime à distância. Pode falar, Aquila. Oi? Pode Não, falar. não, só isso mesmo. Tranquilo. E assim, pessoal, eu vou ser bem sincero com vocês, ao longo do tempo eu estou muito desgastado em relação a esse tipo de ensino, tá? No início eu estava super empolgado, foi muito bom, foi muito inovador, ajudou muito nas minhas aulas, mas chegou um momento que realmente cansou, principalmente a partir do momento que eu não os via mais, né? Quando eu passei a não os ver, a minha relação de proximidade com vocês, que é o que me faz bem, acabou deixando de existir. E eu tenho tentado fazer o máximo possível, mas eu tenho percebido, é uma sensação pessoal, né, que eu não estou conseguindo fazer aquilo que eu gosto de fazer bem feito, tá? Então, desde já coloco essa introdução para pedir, desde já, algumas desculpas por não conseguir fazer o meu trabalho no máximo possível, no melhor possível. Mas dentro da realidade que nos tem colocado, eu vou tentar ajudar vocês, tá bom? Vamos fazer o seguinte, eu vou começar aqui, vou abrir aqui, obviamente, sei que para muitos vai ser um pouco repetitivo, quem já foi meu aluno no semestre passado, mas em respeito aos que não foram, a gente vai fazer o seguinte, eu vou abrir aqui primeiro deixa eu compartilhar a tela, né, que senão vocês não vão ver nada. Tem que lembrar isso também, né, compartilhar a tela, que também mudou aqui, antigamente era bem facinho, agora tem algum... Achei. Vou compartilhar aqui a tela para vocês. Eu uso um esquema de 2 telas, como eu botei lá no grupo, quem viu a foto entendeu. Então, vocês estão sempre aqui do meu lado direito. Quando eu estiver olhando assim lateralmente, é porque eu estou tentando enxergar vocês. Quando eu estiver olhando de frente, é porque eu estou olhando o que vocês estão olhando, que é a projeção. Bom, vai ficar mais ou menos assim, para vocês entenderem o processo. Então, vocês já veem aí minha tela, por favor? É assim, sim, sim. Vou fazer um teste aqui. Vira o slide, viram tela. Deixa eu ver se tem mal. Pronto, eu acho que é só isso. Tudo ok. Isso, hoje vai ser um pouco mais curtinho. Tá? Tem aqui também alguma coisa que eu precisar mostrar de arquivos. Então, como eu disse, para não ser... Vou ser um pouco repetitivo, mas é importante sobre a disciplina, tá? Então, na pasta de vocês, obviamente, vocês já observaram que existe uma outra pasta, né, que é PBLs passados, e há também um arquivo de Excel, tá? Então, eu gosto de falar que esse arquivo é o seu norte na disciplina. Então, sempre que você se perder, vá a ele vai sendo alterado ao longo do semestre, mas ele tem quase todas as informações que você precisa para o andamento da disciplina. Por que eu fiz isso, né? Porque a gente estava com muito problema de cigarra, né? Em um determinado momento, uma história não muito longa, não muito tempo atrás. E assim, como estava com muito problema, eu tentei tirar o máximo possível as coisas que estavam no cigarra para deixar num ambiente que tivesse acessível o tempo todo. Então, pessoal, essa planilha foi criada mais ou menos nesse cenário, foi sendo mudada e aperfeiçoada, então, e ela, como eu disse, ela vai sendo mudada tempo a tempo. Os alunos que foram de Mecânica 2, Mecânica 1 semestre passado, têm uma certa já devem conhecer, entender, porque ela não é a mesma planilha, mas ela tem a mesma formatação geral. Então, aqui, na parte superior, vocês vão ter assim, as informações gerais, né, da disciplina, meus contatos. Então, tem tanto o Instagram quanto o meu e-mail. Então, sempre que vocês precisarem de alguma informação, que seja documental, que vá além de uma informação rápida de WhatsApp, vocês podem fazer esse contato por meio deste e-mail, tá? raimundoamorim@fersa.edu.br. Esse e-mail também será usado sempre que preciso, né? Por exemplo, quando vocês tiverem algum tipo de problema no CIGA. Por exemplo, no dia de prova. Deu problema no dia da prova, não consegui enviar,
professor, o que é que eu faço? Me desespero. Choro, não precisa se desesperar, o cigarro vai falhar eventualmente, né, no semestre. Quando ele falhar, o recurso que você tem, né, de acesso é via e-mail. Então, você manda um e-mail para mim, ficando documentado nos prazos, não tem nenhum, é como se tivesse sido enviado no cigarro. Eu só peço que seja a alternativa, tá? Não deixe de usar o cigarro. Quando o cigarro estiver funcionando, use, porque ele ajuda muito na documentação. O e-mail fica sendo sempre aquele plano B, né? Deu problema, tem um plano B lá disponível para todos a qualquer tempo. Além disso, né, comunicação direta pelo WhatsApp. Eu não coloco o WhatsApp aqui, mas é até interessante que se coloque, né? Pode ser que algum de vocês ainda não tenha, então eu vou colocar também aqui o WhatsApp. Então é bem facinho, 84996515256. Então está disponível aqui também para vocês. Mesma coisa, sempre que precisar, fique à vontade para ir lá, conversar, trocar uma ideia. É sempre bom conversar com vocês. Pode mandar mensagem, pode mandar áudio. Se for mandar áudio, aliás, se for mandar texto, mande textos mais curtos, mas se for mandar áudio, pode mandar áudio longo, tá? Só não mande de madrugada, né? Pode até mandar de madrugada, de manhã eu vejo, tá? Qualquer hora que vocês quiserem, podem enviar. Tá? E assim, não é só sobre a disciplina, tá? Sobre a vida, qualquer coisa que estiver precisando de dialogar, conversar, estou sempre à disposição, tá bom? A disciplina é apenas, às vezes pode ser apenas o pretexto para a gente trocar uma ideia. Eu gosto de ver a evolução de vocês, na formação de vocês, então fiquem bem à vontade, tá bom? Então, assim, na segunda linha tem os links, né, que vocês já tiveram acesso. Se vocês estão aqui é porque vocês tiveram acesso ao link da turma no Meet, que obviamente, eu coloquei junto com os acessos do link do WhatsApp. A pasta do Drive, essa é uma ferramenta fundamental, tá? Então, ao longo do semestre, acredito que a gente usa ela desde o primeiro dia até o último, então, usem bastante a pasta. Eu não sei se estão linkados aqui, eu criei links, eu não sei se estão funcionando, tá? Mas eu criei os linkzinhos aqui. Tá aqui o link salvo já. Então, se você clicar nesse link, você vai ter acesso ao que eles estão referindo, né? E aí vem as unidades, tá, pessoal, da disciplina. Cada unidade, as aulas da disciplina. Tem uma marcação aqui dos dias das nossas aulas do Meet, que são as sextas-feiras, estão todas aqui colocadas nesse ponto. Só abrindo um arquivo, por exemplo, do semestre passado, como eu estou sempre me referindo, né, o pessoal que não foi meu aluno no semestre passado, quem já foi já sabe como funciona. Mas quem não foi, essa planilha vai ficando mais ou menos assim. Isso aqui é do semestre passado, obviamente com algumas modificações. Então, assim, essa aula de hoje, né, assim que a gente terminar e o Google processar, eu deixo o link dela disponível, tá? Aqui na planilha. Então, você vem aqui, clica aqui, pá, não pode assistir a aula, ou você assistiu a aula, mas quer tirar alguma dúvida. Hoje não vai ser o caso, porque a gente não vai ter conteúdo, mas quando tiver conteúdo, quando tiver lista de exercícios, quando tiver exercícios resolvidos, você vem aqui, clica e assiste a aula novamente, tal, revisa. E como eu disse, fica disponível para vocês a todo tempo, tá? E vale para todas as aulas, tá bom? Então tá aqui essas aulas aqui. Observem que eu já deixei duas datas aqui em laranja. Por que essas datas estão laranja, tá? São datas que são posteriores a feriados, são quintas-feiras. Então, 1º de outubro é depois do 30 de setembro, que é um feriado aqui em Mossoró, e 29 de outubro é depois do dia 28, que é o dia do servidor público, que também é um ponto facultativo. Esses dias a gente não sabe ainda se vai ter aula. Quando a gente estiver próximo deles, juntos, a gente decide se vai ter aula ou não. A depender de como está andando a disciplina, também o interesse de vocês e o meu também, obviamente. Bom, se a gente tivesse algum feriado, eu já teria deixado marcado aqui, mas não é o caso. A gente só tem esses possíveis feriados, por isso que está em laranja. Aqui, pessoal, vocês, nessas duas colunas, vocês vão ter as aulas gravadas, tá? Com conteúdo. Então, essa disciplina é feita de 2 modos, em termos de apresentação. Tem as aulas que são gravadas, que apresentam todos os conteúdos programados, que vai desde a aula 2 até a aula 20. Então, são muitas aulas e muito conteúdo, né, obviamente. Elas já estão subdivididas segmentalmente ao longo das unidades. Então, tem a unidade 1 de deslocamentos, a unidade 2 de forças, método das forças, e a unidade 3 de método dos deslocamentos.
Então já estão aí subdivididas. E aí o que é que eu faço? Eu faço uma sugestão. Eu sugiro que na primeira semana vocês tenham assistido a aula 2. É uma sugestão. Ninguém é obrigado. Vocês são todos adultos. Mas tem essa sugestão como se fosse um cronograma. Então eu sugiro que na semana 2 assista a aula 2 e 3, aliás, 3 e 4, e por aí vai. Tá bom? Por que disso, né? Porque essa disciplina, como é que ela é avaliada? Ela é avaliada de 4 modos. Tá? Então, entre os modos de avaliação da disciplina, existe um modo que é questionário online. Esse questionário online ele é baseado nessas aulas. Então, é ideal que vocês tenham assistido às aulas para que façam os questionários. Tá? Dá para fazer os questionários sem assistir às aulas? Dá. Provavelmente vai ser um pouco mais difícil, porque os conceitos que eu estou geralmente avaliando são aqueles que estão apresentados nas aulas. Tá? Além disso, eu acho muito importante que vocês assistam às aulas para eu ter muito like no YouTube. Não é isso. Obviamente não é isso. Eu acho importante que vocês assistam às aulas, porque quando a gente chega aqui na sexta-feira, eu garanto que eu não estou ganhando nada do YouTube, tá, pessoal? Meu canal é um canal bem modesto e os vídeos não são produzidos, são vídeos bem caseiros, então não tem nenhum tipo de rendimento. Achei até no início que eu ia ganhar dinheiro com isso, eu pensei, rapaz, vou monetizar meu canal, mas depois eu percebi que para chegar lá eu tenho que investir um pouco mais e não é a ideia. A ideia aqui é só a gente transmitir conhecimento e tentar aprender um pouquinho. Então, é importante que vocês assistam às aulas também ao longo da semana, porque quando chega aqui na sexta-feira, antes de qualquer coisa, toda aula eu começo, além de gravar, né, eu começo com uma pergunta para vocês. Pessoal, quais são as dúvidas que vocês têm? Né? Aí eu falo, dúvidas do conteúdo, dúvidas da vida, dúvidas do curso, dúvidas que vocês... Dúvidas, mas assim, as dúvidas do conteúdo, em geral, são as dúvidas que vocês assistiram nessas aulas. Essas aulas, num modelo antigo, vamos dizer, antes pré-pandemia, era onde que eu estava aqui junto com vocês, e eu vi, pessoal, vamos aprender esse conceito aqui, ensinava. E as aulas eu construo, eu faço uma espécie de pedagogia que é chamada construtiva, né? Então eu vou somando tijolinho a tijolinho dentro dos conceitos, e eu fazia isso com vocês, olhando testa a testa, perguntando, e aí, Thales, entendeu? E aí, Rodrigo, como é que tá? E aí, Ítalo, o que é que você achou? Renan, isso eu não tenho mais, então fica só uma aula gravada, e às vezes a gente está assistindo a aula gravada deitado na rede, deitado no sofá, ou tá só ouvindo, né? Tá lavando louça e ouvindo a aula. Então, é diferente, né? Então, se vocês assistem às aulas do jeito que eu estou me colocando aí, né, nesse cronograma, quando chegar na sexta-feira, tem alguma eventual dúvida, você traz, a gente discute, aprimora. Eu não vou me fazer repetir aulas aqui, porque também não tem sentido. Professor, quais são as aulas dessa semana? Eu vou lá, vou usar 2 aulas para ficar explicando o conteúdo novo. Não tem sentido. Tá? Porque é como se fosse refazer o trabalho. E até daria para fazer, né? Esse semestre, inclusive, dá para fazer isso, porque como o semestre ele foi normal, né? É a primeira vez, não sei se vocês estão percebendo isso, mas esse é o primeiro semestre dentro da pandemia que a gente vai ter 100 dias letivos. Né? Então, daria tranquilamente para eu chegar aqui, ministrar conteúdo de forma síncrona. Então, eu passaria aqui 2 horas mostrando para vocês, falando, como eu já estou falando aqui há alguns minutos, né? 23 minutos. Falando. Provavelmente vocês iam ficar exauridos de me ouvir, né? Como de fato acontece. E provavelmente a quantidade de absorção de conhecimento fosse muito reduzida. Ao passo que você tendo aula gravada, você assiste na hora que você está disponível, na hora que você diz, não, agora eu estou para assistir essa aula, fazer as minhas anotações, não tem ninguém me enchendo aqui, não tem isso aqui, aí dá certo. Então, assim, esse regime do híbrido do ensino eu vou manter. Então, como eu disse, são 2 formas. Primeiro, as aulas gravadas, que são para conceitos, e as nossas aulas de sexta-feira, os nossos Meets, são para dúvidas e exercícios. Tá? Então, essas aulas vão servir para a gente resolver exercícios. As aulas que estão no YouTube, salvo engano, em Mecânica 2 não há nenhuma aula de exercício. Tá? Em Mecânica 1 ainda tinha 1 ou 2 lá no final, porque ela foi realmente uma aula gravada no Meet, e aí tem um exercício resolvido. Mas em Mecânica 2, todas as aulas, salvo engano, posso estar enganado, mas todas as aulas são
são apenas de conteúdo teórico, tá? E aí as aulas daqui são as aulas de exercício, tá bom? Além do mais, nessa disciplina, né, a gente tem o PBL, tá? Que eu vou já falar no segundo momento. E eu pretendo, tá? Que neste semestre, eu pretendo, né? Entre o que eu pretendo e o que acontece, há uma distância. Mas eu pretendo que a gente use também esse espaço para tentar fazer o PBL evoluir nesse semestre. Pode falar quem abriu o microfone, que eu não consigo ver quem foi. Se quiser falar, obviamente. Não foi um acidente. Acho que foi acidente, né? Tranquilo, Luan. Fica de boa. Deixa eu ver o que mais. Pronto. Então, repito, para os novos alunos fica mais ou menos assim. Aí o que acontece? Outra coisa, essas aulas gravadas do YouTube, eu vou exigir de vocês fichamentos. Esses fichamentos, eles servirão para a disciplina como uma forma de mensuração de frequência, tá? Vocês sabem, vocês não são obrigados a estar assistindo as aulas síncronas, tá? E na minha disciplina ainda menos, porque como eu gravo e deixo disponível, é menos obrigado ainda. Então, assim, se você não está afim de me ver ao vivo, você não precisa estar aqui nem para ver os exercícios, você pode ver eles gravados, tá? Então, assim, as frequências eu tenho que ter como avaliar a frequência de vocês e eu faço por meio desses fichamentos. Os fichamentos são feitos dessas aulas gravadas no YouTube e, em geral, cada unidade tem 2 ou 3 fichamentos. E aí, quando, por exemplo, na semana 2, eu provavelmente vou exigir um fichamento de vocês. Aí eu deixo aqui marcado um X, para você saber que na semana você vai fazer um fichamento. Eu vi que tem alguma frasezinha aqui que eu não peguei. Ednardo, tem professor que insiste em fazer chamada. Não, mas... Cara, eu queria poder fazer, sabe, Ednardo? Vou ser bem sincero com você. Seria muito melhor, mas não posso. Então, seria melhor poder fazer chamada. Seria mulher... Minha esposa é professora na UFRN, né? Então lá é bem diferente daqui. E eu tenho colegas na UFRN, né? Professores, amigos. E o regime lá é bem diferente do nosso, tá? Bem diferente mesmo. Só vou dar um relato de um que ele disse: a prova para mim é mesmo que prova presencial. Como é que é, professor? Assim, eu digo assim para os caras: estou mandando a prova agora, manda a prova pelo e-mail, WhatsApp, que seja, né, o PDF. E a prova é assim: você fica aí, você pega a sua câmera, faz assim, né? Aí você tem que fazer a prova aqui, ó. Na real, aqui, ó. Aí o professor fica lá vendo o aluno fazer a prova. E é assim, tá? Eu até preferia, tá? Mas não é a realidade, tá? A gente na Casal FESA construiu, né? Uma resolução, dando as normas e regras. Então, paciência. Votos vencidos, né? Tem as vantagens, tá, pessoal? Mas tem as desvantagens também. Eu acho que se eu fosse vocês, se eu fosse vocês alunos, eu reclamaria para que houvesse um pouquinho menos de liberdade, tá? Liberdade demais às vezes faz mal. E é o que eu percebi, assim. Não só, assim, tudo que está construído lá eu aceito e eu tento fazer, né? Determino limitações. Mas eu acho que algumas coisas ficaram um pouco frouxinhas demais, né? Que acaba sendo ruim, né? E a gente percebe isso, tá? Eu percebo isso. Por exemplo, o semestre suplementar, que foi o primeiro, né, que a gente fez remoto, eu percebi uma curva de desempenho muito melhor do que essa, embora fosse um semestre, que eu digo essa nos semestres mais recentes, né? Embora fosse um semestre curtíssimo, de 2 semanas, 3 no máximo, acho que foram 2 semanas e um pouquinho, mas assim, havia um engajamento muito mais forte, de ambos os lados, tá? De ambos os lados. Hoje a coisa tá muito, não sei o que, precisa mesmo, não precisa. Pronto, então vai ficar marcado mais ou menos assim, nos dias de fechamento. A mesma coisa são os questionários online, tá, pessoal? Então, assim, quando tiver o questionário online na semana, eu vou aqui marcar. Essa semana vai ser a semana de questionário online.
obviamente, questionário online, se for nessa semana 3, todas as aulas anteriores a ele são aulas passíveis de serem perguntadas. E por aí vai, tá? Na última semana eu fiz um questionário, então todas as aulas anteriores a ele são aulas passíveis de serem questionadas. Outra questão, né, da disciplina são as listas de exercícios, tá? Se vocês clicarem aqui, vocês já vão ter uma lista. Eu sugiro que não comecem a fazer ainda, até porque a gente não tem conteúdo essa semana, mas quem quiser pode começar a fazer, mas eu não sugiro que façam no sentido de entregar, porque eu vou alterar alguma coisa ou outra. Então, se você às vezes, já estou construindo o que eu quero entregar, então não comece ainda não. Começa a fazer porque você quer resolver, mas não porque é para entregar. Deve haver algumas pequenas alterações, porque todo final de semestre, quem foi aluno do semestre passado sabe, eu faço uns questionamentos. Aí, pessoal, o que vocês acharam desse semestre? Às vezes até uma tarefinha mesmo no cigarro, avaliação do semestre, prós e contras, positivo e negativo e tal. Então, geralmente, esses positivos e negativos eu gosto de pegar, e uma das coisas que foram faladas nesse intersemestre, né, a questão das quantidades de exercícios. Então, pode ser que haja uma modificação entre o que está aqui, né, essa aqui está disponível, o que era do final do semestre passado, e o que eu vou disponibilizar mesmo para vocês. Aí, quando eu disponibilizar, eu aviso, pessoal, está disponível a lista de exercícios lá eu abro o campo, né, no CGA, mas eu aviso, está disponível lá no Drive, e eu coloco já o link dela aqui. Então, ela vai ser atualizada, provavelmente. Vai ter alguma modificação em relação a essa daqui. Pessoal, qualquer dúvida, qualquer observação, podem fazer, tá? Professor, Diga, Humberto. só para avisar que eu, pelo menos aqui, não consegui acessar esses links aí da segunda linha, e as tabelas também. Essas 3 tabelas eu não estou conseguindo acessar, não. Mas o resto está ok. Estão inativas, né? Deixa eu só ver aqui se assim. Não sei se foi só aqui, mas eu não consegui não acessar. O link eu estava desconfiando, porque quando eu boto o mouse em cima, ele aparece aqui para mim, ó. Não. São esses links só dessa segunda linha. Os das aulas estão aparecendo, normal. Não, então eu estou mostrando a aula porque a da aula aparece. Esse aqui não apareceu para mim, né? Aí eu fui ver aqui o link, ele está aqui, ó. Não, tá não. Deu algum probleminha aqui na hora que eu fiz. Deixa eu só ver o bicho ao vivo. Ele está aqui, eu posso ver ele agora. Mecânica 2, docência. Mecânica 1. Drive. Porque eu fiz ele aqui eu estou com um novo... Eu estou com a novo Excel, nesse Excel 365, aí tem algumas coisas que não estão funcionando direito. Então, acho que os links foi uma das coisas que ele me fez raiva. Até para abrir ele demora, ele está me fazendo essas raivinhas. Aí está pedindo para recuperar, nem tinha deixado de salvar. Bem, mas eu vou ver, tá? Esses links eu vou corrigir assim que possível. As tabelas aqui no meu, pelo menos, está abrindo normalmente. Na tabela aqui apareceu. Quando eu boto o mouse em cima, ele já vai aparecer. Aqui também está ok, professor. Mas esses links aqui não tá. Tá vazio, tá vazio, tá vazio. Mas eu vou ajeitar. Esses links, pessoal, só para deixar claro, eles estão já naquele grupo, no nosso grupo do WhatsApp, estão na descrição do grupo, tá? Eu boto eles aqui porque aí fica tudo reunido num canto só. Inclusive, né, tem época que eu deixo só o link dessa planilha lá na descrição do WhatsApp. Vai ficar só essa planilha, porque na planilha você tem todos os demais. Até porque não tem sentido colocar o link do grupo do WhatsApp no grupo do WhatsApp, né, na descrição, porque já está lá, né? Deixa eu ver aqui. Só para mostrar aqui no WhatsApp, tá? Então, no WhatsApp, só vocês virem aqui. Aqueles links que não estão funcionais ainda lá, estão funcionais aqui, tá? Se eu só vir aqui, você linka.
que mais? Pronto, acho que deu para entender, assim, para quem não era aluno ainda desse semestre, acho que já deu para compreender mais ou menos a ideia da planilha, né? Qualquer dúvida, eu repito, podem ficar à vontade de perguntar. Aí vale para a primeira unidade, tá? Pessoal, esse semestre nós temos 18 semanas, então é por isso que eu subdividi as unidades em 6, tá? Então, a primeira semana até a sexta vai ser a primeira unidade, da 7ª à 12ª, a segunda, da 13ª à 18ª é a nossa terceira unidade. Os nossos encontros MITs vão ser nesses horários, né, das 14 até as 5h30. Eu vou tentar fazer uma coisa diferente esse semestre, que vai ser o seguinte, a gente vai ter vai começar às 14 e quando chegar a 13h50, 13h30, né, ou seja, 1h30 depois, a gente dá um intervalo mesmo, hora de lanchar. Vou fechar o Meet para a gravação acabar. E aí, dependendo da necessidade ou não, a gente volta de 4 horas, aí continua das 4 até as 5h30, tá bom? Se precisar continuar um exercício, ou se tiver mais dúvidas, ou o PBL em si, mas eu vou fazer essa subdivisão. Tá? Provavelmente a gente vai ficar com 2 links de aula. Depois eu vou até ver aqui como fazer para deixar os 2 links disponíveis. Parte 1 e parte 2, não sei dizer. Tá? Até já... O que é que a gente faz aqui? Inserir uma coluna aqui já. Vai ter 2 links aqui, porque vai ter o link das 2 partes. Obviamente, no dia que não tiver... o assunto morreu no primeiro encontro, a gente não tem o segundo, tá? A resolução pede que a gente tenha 25% das aulas síncronas. Como eu disse, se a gente quisesse, dá para ter todas as aulas síncronas esse semestre, tá? Mas eu não vou fazer isso com vocês. Até porque vocês não vão me aguentar por mais que... Vocês iam ter que me aguentar por umas 90 horas esse semestre. Eu acho que já é demais, né? Basta as 60 horas normais, vamos dizer. Pronto, é isso que eu queria mostrar de uma forma bem geral. Aqui embaixo tem as datas de reposição de quarta prova e também, pessoal, os links para os livros, tá? Então, os livros disponíveis estão aí, tá bom? Professor, a lista o senhor disse que tá onde? Não é para fazer não, só dar uma olhada mesmo. Aqui, tá aí já, né? Tá aqui, ó. Conseguiu ver? Primeira, Tô segunda, terceira. Mas repito, vou alterar alguma coisa. Uma coisa ou outra vai ser alterada. Beleza. Mas pode começar a fazer se quiser, porque essa não deixa de ser lista. Sim, lá embaixo eu estava para dizer, ó, pessoal, aqui estão os livros recomendados, livros eletrônicos, e se você vier aqui, você tem diretamente o link deles, tá? O link deles da biblioteca virtual da UFESA. Só tem uma restrição, porque quando você for entrar nesse link, você tem que estar logado lá. Tá? Eu vou tentar clicar aqui para mostrar, mas eu não vou entrar, porque eu não estou logado. Se você já estiver logado... E assim, eu sempre que eu vou logar, eu tenho que lembrar a senha. Esse é uma das senhas que eu nunca guardo. Então, vou até ver se... Não tem salvo, não. Mas se você já estiver logado, na hora que você clicar aqui, quando você entra na BB Virtual, você já abre o livrozão bonitão para você, se você for usar o livro. E eu recomendo que o façam, né? São 3 livros bons, sobretudo o livro do Hibbeler. Obviamente tem linguagem diferente do Hibbeler, e é o único motivo que eu não uso ele ainda como livro-texto é isso, ele tem uma linguagem diferente da nossa, em termos de Brasil, né? Ela não foi totalmente traduzida para o português, nem devidamente, principalmente traduzida para o português, para o engenheiro civil, tá? Também tem essa restrição. Às vezes até está traduzida para o português, mas não está falando para o engenheiro civil, está falando para o engenheiro mecânico. O Hibbeler, acho que ele é engenheiro mecânico, aí tem esse probleminha. Que para alguns é virtude, mas para alguns de vocês já começa a ser desvirtude, né? Tipo assim, na minha época, quando eu via assim, eu disse, agora eu sou engenheiro mesmo, na parte de engenharia civil. Eu vejo que alguns de vocês, não, professor, mas a nomenclatura é assim mesmo, tipo diagrama de momento fletor, parábola voltada para cima, né? Quando eu vejo, eu fico dodói, né? Mas é porque eu fui formado assim, né? Para alguns de vocês já é normal, já a parábola com a concavidade invertida. Aí vocês dizem que eu inverto, né? E eu compreendo quando vocês falam isso, tá? Compreendo completamente. Só somos nós no Brasil que fazemos isso, né? Mas também só somos nós no Brasil que fizemos o que fizemos com concreto ao longo do tempo, né? Nós
fomos, ao longo de muitos anos, referência em concreto, né? A gente ensinou o mundo a fazer peças de concreto, ensinou o mundo a fazer hidrelétricas de concreto, ensinou o mundo as curvas de Niemeyer, então a gente tem que preservar as coisas boas, né? Niemeyer teve aquelas ideias malucas, tudo curvo, e teve um engenheiro, ou vários engenheiros por trás, para permitir que aquilo funcionasse, né? E aí esses caras pensavam com parábola voltada para baixo, a parábola voltada, com a cavidade voltada para cima, né? Parábola. Então, eu sou da velha guarda, então respeitem o velhinho que pensa assim, e vai tentar, de alguma forma, convencer vocês a pensar assim também. O que mais? Pronto, da planilha eu acho que é isso, tá, pessoal? Então, assim, essa planilha, ela fica dentro dessa pasta de vocês, né? Pasta da disciplina. E ela vai sendo, à medida do semestre, atualizada, tá? Então, cada semana ela vai sendo devidamente atualizada com as novas informações. E quando termina o semestre, ela está, assim, bem cheinha de informação, os dias que foram os questionários, os dias que foram as provas, as datas dos PBLs, o que foi feito no PBL naquela data. Então, termina muito bonitinho, assim, bem redondinho. Tá bom? Deixa eu ver o que mais. Eu acho que com tudo que a gente conversou, eu já venci quase tudo que era para falar aqui, tá? Em relação a esse slidezinho da primeira aula, né? Que é a introdução. Mas tem umas coisas, só para ser formal, né? A gente está no eixo de estruturas, do ramo de estruturas dentro da engenharia civil, começou lá da física, passou pela mecânica geral, resistências. A gente está aqui no campo da mecânica das estruturas, onde a gente estuda as análises estruturais. É a última disciplina pré-dimensionamento, então a partir do semestre que vem vocês já vão estar trabalhando diretamente com o dimensionamento estrutural. Então aqui a gente tem essa função de fornecer, né, diagramas fundamentais para essa análise estrutural, tá bom? Então esse é o nosso eixo temático, né, da área de estruturas, nascendo lá no segundo semestre e morrendo na sua graduação, na sua formatura aqui nas disciplinas eletivas, tá? De pontes, alvenaria, protendido, como alguém já citou na aula de hoje. A ementa da disciplina é conceitos fundamentais, cálculo de deformações, método das forças, linha de influência de estruturas peristáticas, método das deformações, processo de Crois e complementos de peristática, tá bom? Então, essa aqui é a nossa fundamentação. Eu gosto de dizer que é a nossa constituição. Tá? Nossos objetivos é estabelecer as formulações, né, matemáticas, para estruturas hiperestáticas. Então, a diferença dessa disciplina para a mecânica 1 é o fato da gente trabalhar com estruturas hiperestáticas. A gente vai sair daqui apto a calcular os esforços, né, deslocamentos e deformações de carregamentos de estruturas reais. E introduzir, né, ao longo da disciplina, né, os conceitos matemático-computacionais envolvidos no cálculo estrutural atual. Tá? Ah, professor, o senhor vai ensinar software? Não, essa disciplina não é disciplina de software e nenhuma disciplina deveria ser. Tá? Essa disciplina é de formação. Vocês estão se formando e vão ganhar competências, inclusive para usar softwares. As habilidades, né? Conhecer e ter noções críticas, né? As decisões das estruturas, dimensionar, usar os programas de forma racional, né? E crítica, que é o mais importante, né? Ter racionalidade e crítica. O PBL acaba nos forçando, um pouco menos agora, tá? Vou fazer até a minha meia-culpa aqui. Na época que a gente era presencial, esse itemzinho azul aqui era fortemente utilizado, tá? Então a disciplina tinha um forte caráter de comunicação e expressão individual e coletiva. O semestre remoto tem escondido isso, tá? Por quê? Porque eu não vejo vocês, tá? Vou ser muito sincero, eu não vejo vocês, então a gente não se comunica só com a forma de áudio, tá? Por áudio a gente não se comunica, aliás, se comunica, né? Mas não só por meio de áudio a gente se comunica, sobretudo o engenheiro se comunica muito de forma verbal e não verbal. Então, expressões, escrita, projetos, são formas de comunicação que a gente só consegue ter tateando, vendo no dia a dia. Tá? Buscar soluções criativas, né, entendimento e aplicação das estruturas e a compatibilidade com outros projetos. Então, invariavelmente, isso a gente acaba vendo na prática do PBL. E por
e põe em prática os conhecimentos que a gente já acumulou do passado. Então, isso é muito interessante. Então, tudo que vocês viram desde a mecânica básica lá, da mecânica clássica, com equilíbrio do ponto material, com forças, binários, momentos, tudo aquilo ali a gente acaba convertendo agora isso em conceito necessário para a construção de um projeto estrutural. Os livros recomendados são esses, tá? Esses aqui são os 3 livros que estão lá disponíveis em link, mas eu não posso deixar de me referenciar aos 2 livros que são alicerces da nossa área no Brasil, que são os livros de Susequinde, volume 2 e volume 3, tá? Mas os livros online são esses que estão aqui em cima, esses 3. Tá? Outras fontes, né? Vocês vão ter sempre disponíveis. Meu e-mail já falei. Horário da aula também, às 13 horas. Usar o WhatsApp sempre que quiser. Pessoal, eu tenho um horário que eu reservo, né? Todos os dias de manhã eu estou lá na minha salinha virtual para atendê-los, caso vocês queiram, tá? O link dessa sala virtual, por assim dizer, está disponível no grupão, no grupo dos alunos do Raimundo. Do jeito que está na descrição do grupo de vocês da disciplina, tem um link lá. Obviamente, sempre que você quiser conversar, é só bater um papo, trocar uma ideia que a gente conversa, tá? O Zap tem essa vantagem, né? A gente antigamente ia lá na minha sala e batia, professor, eu queria conversar. Aí senta aqui, vamos conversar. Conversava por 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Mas como é uma das coisas que eu sinto mais falta, tá? Recentemente eu comecei a perceber que está me fazendo muita falta. Pronto. Aí, o conteúdo fica assim dividido, né? Na primeira unidade a gente acaba trabalhando com os cálculos de deslocamentos e o método da força unitária e os efeitos de temperatura, recalque e efeitos de mola. Na unidade 2, trabalhar com o método das forças e na unidade 3 a gente trabalha com o método dos deslocamentos. Em linhas gerais, são esses conteúdos, tá? Pessoal, a gente já tem umas datas meio que pré-estabelecidas para as provas. Deixa eu só ver se eu estou com ela aberta aqui. Eu já passo essa informação para vocês. Beleza, ainda está aberto aqui. Vocês já devem ter visto no plano de curso, mas se não viram, eu vou falar aqui. Deixa eu só mudar vocês de lugar. Vou pegar vocês lá para botar. Agora eu criei o infinito aqui. Só troquei de lado aqui. Então, assim, pessoal, previsão, obviamente, né? Sempre uma previsão, que a nossa primeira avaliação seja dia 28. Agora eu inverto vocês. Eu jogo você para cá e jogo vocês para lá. A nossa prova primeira seja no dia 27/8. A segunda no dia 8/10, né? Final de outubro. Então, final de agosto, início de outubro. E na última semana de novembro. A prática tem dito, tá, pessoal, que essa terceira prova acaba não acontecendo por causa do PBL. Mas a primeira e a segunda, essas datas devem ser meio que ou vai um pouquinho para frente ou um pouquinho para trás. Tá? Mas geralmente para frente. Né? A gente aumentaria um pouquinho, né? Nunca antecipa um pouquinho. O que mais? Pronto, acho que é isso. Deixa eu voltar lá para a planilha, para a pastinha da disciplina. Vocês vão ver aqui que tem PBLs passados. Então, eu vim falando algumas vezes. Então, assim, só fazer um retrato rápido sobre o PBL, tá? Então, o PBL, pessoal, ele começou a ser feito já faz um tempinho. O primeiro semestre que ele foi executado foi em 2019.1. Já se vai agora 2 anos, quase 3, né? Está caminhando para 3 anos. E assim, ele como proposta, a partir de uma ideia, eu estava um pouco cansado do andamento da disciplina, e eu quis colocar algo novo para os alunos, uma forma de ensinar que eu já vim estudando há um tempo, né, desde antes de me afastar para o doutorado, que são as propostas de metodologias ativas, cujo curso, inclusive, de medicina na UFES é um curso inovador no Brasil. Nas conversas indiretas que eu tive com a professora Tabosa, coordenadora do curso de medicina, ex-coordenadora, não sei se é atual,
Então, assim, eu tenho essa necessidade de querer implantar metodologias diferentes de ensino também nas minhas disciplinas. E nessa experiência inicial do PBL, em 2019.1, foi extremamente satisfatória, na minha visão. A gente acabou atendendo bastante os resultados que eu esperava. Os alunos toparam a ideia, compraram um projeto, vamos assim dizer, e fizeram coisas muito legais. Então, foi marco na minha forma de ver o ensino, e eu resolvi levar adiante, tá? E aí o PBL tem proposta de ser semestre a semestre, de ser diferente, tá? Ele não é uma proposta fechada, um pacote, embora ele crie alguns pacotezinhos, é normal, a gente acaba fazendo isso na vida, né? Como engenheiro até, a gente sempre faz isso, criar caixinhas para tentar explicar uma coisa ou outra, mas a ideia é que ele seja um pacote aberto, que a gente tenha sempre a possibilidade de ir para o lado que quiser, ou seja, para desenvolver ao longo do. Então, a sigla vem de Problem ou Project Based Learning, ou seja, é um ensino baseado em projetos ou em problemas. E aí depende da sua concepção de que é um problema e da concepção de que é um projeto. Eu acabo usando sempre PBL mesmo, mas na minha visão, o nosso é baseado em problemas, tá? Mas há quem ache que é um projeto, porque a gente acaba entregando um projeto no final, então a gente acha que está aprendendo o projeto. Na verdade, não. Eu estou levando problemas para vocês e vocês, em cima desses problemas, resolvem por meio de projetos. Tá? Então, fica essa dubeidade. Então, a proposta era sempre assim, pelo menos começou assim. Eu comecei a proposta com clientes fictícios, né, do campo do meu imaginário. Então, eu imaginei uma pessoa assim, uma pessoa assada, que queria fazer isso ou queria fazer aquilo. Subdividi em equipes, grupos, e esses grupos foram resolvendo esses problemas ao longo do semestre. Então, a proposta tem que ser dinâmica, ela não pode ser assim, e aí onde o PBL tem falhado ultimamente mais por causa disso, tá? O semestre remoto, nosso estilo remoto de ensino acabou ajudando, quando a gente, se vocês verem, nasceu em 2019.1. 19.2 teve de novo, beleza, foi diferente, tal, mas aconteceu, foi bem legal. Em 20.3, que é o primeiro semestre remoto, tipo assim, 21.1 tudo parou, né? O mundo parou, a gente parou. Aí veio aquele semestre 20.3, ou seja, o semestre suplementar, que demorou 2 semanas. E eu fiquei num dilema gigantesco. Faço, não faço PBL? Vou fazer, não vou fazer. Conversei com os alunos, não sei se tem alguma remanescente daquela época. Acho que o Ítalo era um remanescente, salvo engano, né, Ítalo? Se o Ítalo ainda estiver aí, tá aí, Ítalo. Oi, professor. Tô sim. Você é um remanescente, né, daquele grupão? Naquela época, professor, a gente ia iniciar e no semestre que era presencial, entrou a pandemia. Pronto, você estava naquele grupo quando eu criei, que acredito que estava, porque eu lembro que tem coisas que você fez, salvo engano. Coisas bem legais. Tem sim. Coisas que tem a sua assinatura, que depois ficou para a posteridade. Antes de começar o semestre remoto, eu chamei os alunos assim, no grupo do WhatsApp que a gente já tinha, pessoal, eu não sei se vocês estão assim, eu não quero ficar aqui. Eu comecei a perceber, vai ficar uns 2 meses em casa parado sem fazer nada. A ilusão, né? Se fosse. Hoje você pensa, se fosse, né? E aí eu provoquei os meninos, do qual o Ítalo faz parte, né? Pessoal, vamos começar a fazer alguma coisa aqui, né? Desse negócio. E aí eles foram 3 semanas de genialidade, né? Eles desenvolveram estratégias para como trabalhar remotamente, desenvolveram estratégias de como se comunicar remotamente. Acho que vocês eram sobre comunicação, né, Ítalo? Pode me corrigir, comunicação. Sim, professor, exatamente. Vocês fizeram um negocinho bonito de comunicação, bem legal. Então, assim, as equipes foram, mesmo sem valer nada, que era a grande questão na época, né? Professor, mas não vale nada, né? Eu disse, não vale não, a gente está aqui num desafio de aprendizado, né? E valeu muito. Não valia nada, mas valeu muito, na minha visão. Tá? Como eu disse, os 9 projetos que foram sendo feitos, cada um fez um, né?
foram fantásticos no sentido de ajudar os que vieram posteriormente. Quando veio o semestre, aí o que aconteceu? Depois de 3 semanas a gente parou, porque começou a se estudar o início do semestre. E nesse início do semestre foi o que aconteceu, né? Foi um semestre maluco de 2 semanas, de 3 semanas que foi. E alguns alunos daquele grupo entraram, né, no semestre, mas tudo que vocês desenvolveram, né, as 8 ou 9 equipes desenvolveram, ou 10 equipes, eu não lembro agora, foge a memória, tem que pegar lá os requisitos e voltar. Foi disponibilizado para as equipes e ajudou bastante na construção do semestre suplementar. Como eu disse, foram 2 semanas intensas, onde assim, a gente tinha todos os conceitos da disciplina e estava fazendo o PBL junto. E chegou em projetos muito bacanas. E no semestre, esse semestre, né, a gente ia começar a trabalhar com um cliente real, com 2 clientes reais. Né? Agora eu lembro, eram 8 equipes, eram 2 clientes, cada cliente tinha 4 equipes. E pronto, professor, você está só falando as coisas legais, né? E foi empolgante e tal, mas aí o que acontece? No semestre passado eu senti eu senti um desconforto. E eu raciocinei bastante, já pensando em matar o PBL, pelo menos por enquanto. E por isso que eu estou falando esse prólogo todo aqui com vocês, é para conversar sobre isso. Eu quero fazer o PBL, mas deixo que o PBL seja legal. Legal no sentido de aprendizado. O que não pode acontecer no PBL, pessoal? Achar que o PBL é uma prova que eu vou fazer na semana 6. Não funciona. Para minha visão, não funciona. Professor, chegou a semana 6, é a semana de entregar o PBL, né? Vamos se reunir aqui, vamos fazer? Vamos. Para mim, isso não funciona. Porque o PBL é um processo construtivo de mais maturidade e de tempo, né? A gente tem que ir semana a semana construindo e resolvendo desafios para que quando chegue na 6ª semana, você desenvolva um negócio legal, ou entregue um negócio legal. Não estou dizendo que o que entregaram foi ruim, não. Foi muito bom. Mas eu acredito que o processo acaba sendo acaba sendo a pressão. Eu tenho uma semana para entregar um projeto, eu vou lá e entrego. Não. Quero que vocês vão desenvolvendo um projeto ao longo de 6 semanas. Licença, professor. Pode falar, Matheus. Eu não sei se você já falou isso, porque eu estava sem internet, eu entrei há pouco tempo na sala. Mas o PBL a gente vai construindo de acordo com a medida que você vai passando o conteúdo, né? É porque assim, o PBL, ele de certo modo, ele se desloca um pouco do conteúdo na primeira unidade. Ele independe do conteúdo. Sei. Porque como foi que eu construí, né? Ao longo dos semestres. Como eu disse, quando começou era uma tela vazia, mas ao longo do semestre ficou com a seguinte meio que formatação, as caixinhas, né? Na primeira unidade, o PBL é um desenvolvimento de um projeto arquitetônico que parte de vocês. Entendeu? Entendi. E nesse caso, sem auxílio de profissionais. Né? Eu não quero que vocês contratem um arquiteto para ajudar, não. Eu quero que vocês pensem. O seu cliente quer aquilo, e eu quero que dentro dos limites de vocês, engenheiros, eu já estou dando responsabilidade de vocês, de engenheiros, vocês pensem como eu vou projetar isso ou aquilo. E aí onde está a parte legal do PBL? O PBL, ele faz você se questionar. Poxa, 1/4 de tanto por tanto dá certo? Poxa, eu posso colocar esse ambiente aqui do lado daquele? Poxa, eu preciso me preocupar com ventilação? Eu estou dizendo para vocês que eu vou ensinar vocês a fazer isso aqui? Não. Nem é a proposta do PBL. Eu quero ensinar vocês que vocês se questionem. Tá? Quanto mais vocês se questionarem, mais vocês vão... Olha, para fazer uma casinha, eu não posso simplesmente chegar a fazer aqui. Eu tenho que pensar, olha, como é que eu vou falar com o cliente? Como eu me comunico com ele? Quais são as perguntas que eu faço? Entenderam? Então, assim, o processo do PBL não é só entregar o projeto. E foi isso que eu percebi que começou a acontecer, né? E por isso que me perturbou. Porque a ideia inicial não era essa, e quando chega a acontecer isso, aconteceu em um semestre, num passado não muito distante, que, tipo assim, estamos na semana 6, vou colocar no exemplo de vocês, estamos na semana 6, segunda-feira, professor, qual é o projeto mesmo? É para fazer o quê? Para quem? Para fazer isso aqui. Tá certo. Aí chegava na sexta-feira, estava pronto. Não dá certo. Não dá certo. Porque aí não passou por todas as dúvidas, não passou pelas dificuldades, não passou pelas... Eu não sei se vocês... Eu tô me fazendo entender, mas professor, se o senhor quer botar a gente em dúvida e dificuldade, quero. Sim. Eu quero que vocês se questionem.
Se vocês se questionarem, por mais que vocês entreguem um projeto péssimo no final do PBL1, muito mal feito, mal desenhado, feito na mão, com cota errada, mas eu vou ficar feliz, porque vocês se questionaram ao longo de 6 semanas. E aí vocês aprenderam muito mais do que chegou na segunda, professor, é para entregar o quê mesmo? Não, beleza, é porque eu sou bom já de Revit, professor, aqui eu faço aqui em 15 minutos. Não é isso, a ideia não é essa. Não é essa. Ou se fosse na minha época, né? Eu era muito bom de CAD, né? Eu nem consigo mais abrir, mas na época que eu era aluno, como vocês, eu virei cadista, como a gente chama, né? Eu era contratado para fazer desenho. O arquiteto contratava, engenheiro contratava, cansei de fazer, né? Porque era rápido. Não, isso aqui é o quê? Isso aqui? Não, isso aqui... Nem tinha computador, né? Eu usava, sei lá o quê, nem lembro como é que eu fazia, mas sei que fazia rápido, acho que na casa de amigos. Então, assim, a ideia não é essa. A ideia do PBL é uma ideia construtiva, que a gente vai tendo dúvidas e evoluindo. Aí, como eu disse, a gente formatou primeira unidade arquitetura, segunda unidade cotação de cargas, ou seja, você vai pegar as cargas de uma estrutura, vai entender o que é que vira carga, como vira carga, qual é a norma que eu uso para isso, qual é a norma que eu uso para aquilo. E na terceira unidade faz análise estrutural. Aí sim, quando na segunda e na terceira ela começa a juntar com a disciplina, aí as coisas se casam, tá bom? Aí só para mostrar, não sei se vai funcionar os links, né? Esses links sempre se quebram no semestre pro outro. Entendi, professor. Obrigado. Tranquilo, Matheus. Obrigado a você. A brincadeira foi essa, tá? Foi feita uma proposta lá no passado, aí os grupos vêm aqui e fazem, né? Aqui é a primeira unidade do PBL, tá? Aí foi evoluindo, hoje já tem um texto, hoje já tem um memorial descritivo, hoje já tem isso, já tem aquilo. Aí o que acontece? Todos os PBLs passados, vocês entrarem na pasta que eu falei para vocês, já tem os dados disponíveis lá, tá, para vocês. Então, esse caso aqui, até esse arquivo que eu estou mostrando especificamente, ele até tem menos informações, porque só tem 2, mas hoje já tem 19.1, 19.2, 20.3, 21.2, 20.2, né? 20.1. Professor, esse arquitetônico é restrito ao CAD só pode usar o SketchUp, essas coisas também? Aí que tá. As premissas que eu coloco é de colaboratividade, liberdade total, compartilhamento de resultados, divisão de tarefas, uso de ferramentas que sejam freeware. Você pode usar qualquer ferramenta, desde que ela seja licenciada, né, gratuitamente, né, ou com licença de estudante. Pode usar qualquer coisa. Inclusive à mão. No PBL1, na primeira versão, ele teve um projeto que foi feito à mão, sem problema. Poderia ser feito na mão, no papel, né? Tá escaneado aqui, vocês podem ver depois. Então, tem algumas coisas aí em relação a isso. Deixa eu ver alguma coisa aqui no... Vai ter link quebrado aqui, porque... quebra os links. Com o tempo quebra os links, eu não sei porquê. Isso aí acaba virando como se fosse um filho, hein, pro grupo, professor. Trabalho grande desse. É um trabalho bem grande. Como eu disse, como ele é colaborativo, vocês vão ter acesso a todos os anteriores, que servem como um balizamento, né? Não é que você vai pegar o anterior, copiar, mas você vai se inspirar, né? É como se fosse, vamos dizer assim, vou ser bem poético, é como se fosse quadros de pintura ou poesias. Você não faz uma poesia igual ao outro. Você vê, eu me inspirei na poesia, mais ou menos assim. Só que de forma técnica, nesse caso. Né? Uma aprimoração. Isso. Vai aprimorando trabalhos que foram desenvolvidos ao longo do tempo. A gente chegou a um limite, né, bem interessante, num dos semestres aí, que os caras se fez realidade aumentada, se fez... Então, assim, você vai percebendo que o céu é meio que o limite mesmo, entendeu? E é bem bacana, porque um grupo vai ajudando o outro nesse sentido. E os grupos passados ajudam os grupos no futuro, e por aí vai. O que vocês fazem agora, eu vou passar para quem vem depois de vocês. É mais ou menos assim. É uma das premissas que eu coloquei, né? Que eu coloco. Não morre aqui, né? Ele nasce aqui, vamos assim dizer. Então, acho que é isso. Eu queria ouvir um pouquinho vocês, eu acho que a gente já está quase encerrando. Professor, assim, dessa história eu gostei bastante e particularmente estou animado para começar a fazer isso. É um negócio que traz para a realidade, né? Um pouco. Sim.
Professor, uma dúvida é que, assim, no início do nosso semestre, que a gente passou junto, o senhor passava uma missão, que era mais ou menos o projeto, falava sobre qual era o tipo do projeto que a gente ia realizar, qual cliente que a gente ia atender. Aí tudo isso serão etapas posteriores a esse momento inicial, né? Sim, sim, sim. Por exemplo, se a gente for fazer o PBL, né? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com vocês com a primeira turma. Eu vou dar a vocês a oportunidade de escolher, tá? Para deixar claro aqui. Vou fazer uma votação aberta lá no CIGAI e vocês vão escolher. Vamos fazer o PBL ou não esse semestre. Mas a partir disso, semana que vem, primeira semana, vai ser definição das equipes, né? Quem define geralmente sou eu. Eu deixei vago uns 2 semestres seguintes que os próprios alunos fizessem os grupos, mas eu acredito que isso foi um dos problemas. As equipes, quando eram feitas de forma aleatória, acabaram sendo mais proativas. Quando as equipes ficaram na zona de conforto, eu vou fazer com não sei quem, porque eu já conheço. É tipo assim, eu já pensei, opa, acendeu alguns sinais de alerta em relação a isso. É óbvio que vai ter problema. Todo trabalho em grupo tem problema, gente. Não tem como. É equipe. É como se você for trabalhar no mercado de trabalho. Você vai achar, eu vou trabalhar no mercado, chegar no mercado de trabalho, eu vou trabalhar com pessoas todas que são compreensíveis, iguais a mim. Meu amigo, esquece. Isso nunca vai acontecer isso. Você vai lidar com gente. Né? Lidar com gente é a melhor coisa do mundo. Né? As pessoas são diferentes. Todas somos diferentes. Mas aí, tipo assim, semana que vem, definição das equipes. Como eu vou definir? Primeiro, definir quantos são, né? A turma tem hoje 38 alunos, tá? Então, fazendo uma conta besta na minha cabeça, vão ser pelo menos 9 equipes. 9 equipes. Pode ser menos? Pode ser mais. Acho que não. Porque também, às vezes, tem um probleminha. Já aconteceu de eu fazer equipes bem pequenas. Aí, segunda semana, a equipe tá sozinho, cara. Lá. O que aconteceu? Não, porque o cara foi embora. Aí viu que não ia dar certo, aí foi embora, sumiu. O semestre, a resolução hoje também é bem permissiva em relação a isso, né? Então, tipo assim, tá aqui, não tô afim, não gostei do professor. Ele olhou feio pra mim, nem eu tô olhando pra você, né? O professor olhou feio pra mim, falou mal de mim, eu saio, desisto e tal. Então, acontece bastante. Nas minhas equipes tem que ter pelo menos 4, é o mínimo, né? Menos que 4 eu acho pouco demais, não dá para trabalhar. Também já fiz equipe de 8. Teve um lado muito negativo da equipe de 8, né? Tem gente que eu acho que até hoje não entendeu o que foi que fez. Então, assim, deve ficar uma coisa entre 4 e 6. Esse é o número, 4 e 6. A baliza tá dentro dessa reguinha aí. Eu acho que é uma equipe pequena, mas uma equipe eficiente. Aí eu vou definir, obviamente, equipes, projeto, aliás, cliente, né? Cliente. A gente estava migrando para clientes reais, tá? E talvez seja um cliente real, né? Não sei. Semestre passado o cliente fui eu mesmo, né? Mas também não gostei da minha ideia, não. Depois eu percebi que era uma ideia ruim, né? Eu não consegui ser 2 pessoas, eu não consegui ser o professor e o dono da obra, né? Houve um conflito de interesses aí. Mas devem ter clientes possivelmente reais. E aí, ao longo das semanas, vai evoluindo, né? Conversa com o cliente, definições, subdefinições. E o cliente, né? Quando nas experiências que o cliente foram reais, eles me ajudaram, né? A decidir pontuação, basicamente, né? E nos PBLs primordiais, né? Lá no período jurássico, os alunos faziam o que a gente chamava, o que eu chamei de autoavaliação. Então, quem dava as notas eram vocês mesmos. Talvez isso volte esse semestre, em alguma análise. Foi legal, né, porque foi feito. Mas como ele vai sempre mudando, tem coisas que eu tiro para evitar aquela questão, não, é só fazer isso que vai dar certo. Não gosto de só fazer isso, é para fazer sempre o que você achar mais legal, o que você achar evolutivo, assim dizer. É bem difícil, Renan, mas é bem legal também, porque a autoavaliação é um teste da autocrítica. E a autocrítica, quando a gente consegue dosar ela num nível bom, a gente cresce sempre. Existe a autocrítica que é ruim, que é aquela que você não enxerga seus defeitos, mas existe a autocrítica que é ruim, que ela machuca o seu cérebro, né? Aquela autocrítica pesada demais. Tudo que você faz é ruim.
Se você encontra esse equilíbrio no meio, né, você cresce. Eu acho que é mais ou menos isso, pessoal, que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Trocar essa ideia. Deixa eu ver como é que eu saio daqui agora. Tem outro PBL aqui já. Pronto, esse aqui eu acho que já é do semestre remoto. Tem algumas coisinhas. Já é do semestre remoto. Não, esse aqui é outra coisa. Não, tá certo. Porque aqui já tem mais informações. Eu tenho um semestre suplementar. Não sei se vai funcionar os links. É porque esses links aqui, quando... Eu queria ter a possibilidade de documentar tudo isso aqui de um jeito bem bonito, mas não tá legal, não. Porque aqui navega todos os PBLs até o semestre suplementar. Pronto, inclusive, pessoal, no canal do YouTube, se vocês virem lá no canal do YouTube, tem como baixar, né, como assistir esses PBLs, como baixar. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Aí já boto o link. Vou pegar um exemplo. Acho que abriu aqui. Playlists. Não, é meu canal mesmo. Os conteúdos. Tem esse aqui. Copiar link. Até aqui você... Deu certo? Não deu não. Cadê? Acho que aqui. Agora sim. Aqui tem como você baixa, né, os PBLs e como você assiste. Mas tem aqui também, né, o que eu queria mostrar também era isso aqui. Alguns resultados de PBLs passados, que é um linkzinho aqui. Já nesses semestres suplementares, né? Remotos. Aqui. Playlistzinha com PBLs de uma unidade aí. Unidade 2, no caso, né? Aqui é o grupo que trabalhou com realidade aumentada, acho que foi esse EGX aqui. Vai ter grupo que trabalhou com TQS, tem grupo que trabalhou com outros programas. Então, todo mundo teve forma diferente de lidar. Pessoal, era isso que eu tinha para conversar um pouco com vocês. Fiquem à vontade aí, quiserem perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida. Professor, Eu vou encerrar a gravação. Pode falar, Renato. é só referente às listas e provas que vai ter na primeira e segunda unidade, né, pelo que eu entendi.
Aí no semestre passado, em mecânica 1, o senhor fazia a lista valendo uma pontuação e a prova o restante, né? Esse semestre vai se repetir essa metodologia também? Pronto. Cada lista vale um ponto, né? Cada parte de lista, ou trecho, né? Vale um ponto. Então, se tiver 3 partes, vão ser 3 pontos. Cada questionário também vale um ponto. Então, se tiver 2 questionários, mais 2 pontos. E a prova, né? E o PBL complementam, né? Se só tiver prova, aí a prova vale a diferença. Se tiver prova e PBL, aí eles vão dividindo a pontuação até o momento que só tem um. Geralmente a terceira unidade, se tiver PBL, né? Se a gente fizer o PBL, quando chegar na terceira unidade, a gente só tem o PBL. Aí, por exemplo, o PBL, no caso, nesse cenário, valeria os 5 pontos. Teve semestres, né, passados que não teve prova, só teve PBL, né? Mas era um semestre diferente, tá? Semestre mais curto e tal. Aí nesses semestres Mais um, podendo deixar só o PBL. né, seria bem legal, né? Seria bem legal. Mas depende mais de vocês que de mim. Professor, uma sugestão seria fazer um PBL mais rigoroso e deixava só o PBL, ao invés de ter a avaliação. Pois é, eu tentei fazer isso. Já tentei. É que a minha tentativa foi frustrada. Chegou dias aqui de eu dar aula só para mim mesmo, aí complicou. Tranquilo. No mundo ideal seria legal isso, mas Mais um. vem a realidade. A realidade Raimundo, vem, águas passadas, Raimundo. a Águas realidade, passadas. a realidade vem machucando, sabe? É complicado. A gente dá aula para si e se vê no espelho assim, aí começa a ficar doído. Mas você pode olhar uma pontuaçãozinha com outros olhos por o PBL, valendo mal um pouquinho, que é a prova limpa e seco. É pouco complicado. É isso aí, galera. Vou dar pausa aqui na gravação, mas ainda fico um pouquinho com vocês, tá bom? Deixa eu ver como é que para a gravação. Vai descobrir como parar a gravar. Parou.